subespecialidade. Assim sendo, peço ajuda de todos, né, para que possamos tirar grandes conclusões dentro desse evento. Outro ponto também que eu gostaria rapidamente, mas não me levem a mal no que eu vou comentar. Eu acho que na mesa anterior faltou algum convidado da eletroquimioterapia. Quando existe algum tópico que já existe dentro da Brovete, que é uma subespecialidade, deveria ter sido convidado alguém que trabalha já há algum tempo na área, temos já 2 colegas que fazem isso, e que poderiam ter contribuído em muito nessa discussão. Assim fica a minha sugestão. E eu diria até, quando não queremos fragmentar uma associação, nós devemos nos unir e ver a opinião de cada um na área que está trabalhando. Sou cirurgião e, assim sendo, prezo muito pela área, mas muitas vezes a gente precisa ver até que ponto a cirurgia contribui. E tem um neurocirurgião muito famoso que sempre diz: levei 30 anos para descobrir os momentos que eu não deveria executar mais um procedimento cirúrgico. Parece muito tempo, mas às vezes o tempo é muito rápido em relação à nossa permanência no planeta. Assim sendo, fica a minha sugestão, numa forma humilde e não me levem a mal. Assim sendo, gostaria de convidar a professora Renê Laufer Amorim, que fará parte dessa mesa, a qual já participou ontem desse evento, uma excelente aula, professora. Não vou te apresentar, porque se alguém disser que não te conhece, é porque não participa da área de oncologia. Assim sendo, dispensa qualquer apresentação, Renê. Muito bom, é excelente tê-la e saber tudo que você tem contribuído para a oncologia. Muito obrigada. Obrigada, assim, professora. Devolvo a palavra, só queria agradecer. Imagina, é de coração e é verdadeira. A doutora Simone Crestoni Fernandes, também graduada pela Universidade Paulista, mestrado em Jaboticabal, doutorado na medicina, e, ao mesmo tempo, eu vejo que ela é coordenadora, né, de cursos de oncologia, bem como já esteve também na Universidade de Edimburgo. Simone, prazer em tê-la também nessa mesa. Karine Germano, bom dia, da especialidades, mestre pela FISEA da USP, pós-graduação pela Bioéticos, também um grande prazer em tê-la conosco. Doutora Juliane Kitsan, da Unesp de Botucatu também, quer dizer que Botucatu super representado hoje nessa mesa. Muito obrigada por sua participação, Juliane. Assim sendo, agora eu vou contar um pouquinho da história, quando eu chamar a Carolina Scarpa Carneiro, que foi nossa aluna, eu diria que um pouco da Brovete ela existe pela Carol. Eram 3 mosquiteiras, a Cátia Pinello, Carol e Patrícia Flor, que viviam atrás da professora Malu. E, a partir da insistência delas e dos eventos, pouco a pouco foi se formando essa associação, que, na data de hoje, é uma grande associação, também pela persistência e por toda a dedicação da professora Malu. Né? Assim sendo, Carol, que bom revê-la, mesmo que seja pela internet.
Professor Carlos Eduardo Fonseca Alves, diria da mesma forma que falei para a Renê, quem não te conhece talvez não seja da área de oncologia. Assim sendo, por sua aula também de ontem, muito obrigada por estar aqui, tá bom? Vamos dar, então, início, né, a essa mesa redonda, e eu gostaria de colocar algumas questões que foram pontuadas pelos colegas. Primeiro, fatores prognósticos, né, do hemangiosarcoma cutâneo relacionados à avaliação histopatológica, né? Quais são os fatores prognósticos que podemos ter no cutâneo actínico, não actínico, subcutâneo, muscular, em relação a essa parte de número de mitoses, depois que ontem o Cadu falou que a aluna contou mais de 1.000 células, eu quase caí da cadeira, Cadu, falei, coitadinha, ela ajoelhou e teve que rezar para dar certo a pesquisa dela. Você judiou da sua orientada, hein? Assim sendo, quem gostaria de falar um pouquinho desses fatores prognósticos? Posso começar, Cadu? Posso começar, gente? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite mais uma vez e a apresentação da professora Júlia. Estou nervosa, acho que todo mundo aqui está nervosa com a professora Júlia, né, sendo a coordenadora dessa mesa redonda. É um prazer, eu adoro quando a gente senta para discutir, né? É uma pena que ainda é remoto, mas como eu falei ontem, logo estaremos presencial, né? Com mais um evento da Brovete em novembro, então fiquem atentos aí. Eu ontem até toquei um pouco nesse assunto e sei que o Cadu falou sobre isso, né? Porque a gente conversa bastante. Ah, professora, aqui é difícil mesmo, a gente tortura nossos orientados, a gente até quer orientado de mestrado e doutorado, mas estejam preparados para a tortura, mas a gente se diverte, né, também, né, Cadu, né, Ju? Então, eu não acho que a gente hoje tem algum marcador prognóstico fidedigno, não acho. Acho que, vou botar aqui entre aspas, vender um marcador prognóstico seria errado da nossa parte ainda. Tem muita pesquisa a ser feita, né, na mesa redonda do pessoal da patologia mais cedo, né, também se tocou nesse assunto. Tem que contar figuras de mitose, óbvio, tem que estar lá no laudo o número de figuras de mitose, mas o Felipe, se eu não entendi errado, Felipe, você me desculpa se eu estou usando as suas palavras erradas, mas assim, a decisão é do clínico, do oncologista e do cirurgião, então a informação tem que constar. E como isso foi contado, até mais importante do que o número, né? Porque que são 500 mitoses em mil células, 500 mitoses em uma área, 500 mitoses... Então, isso foi trazido um pouco mais cedo, né? Até visto a diferença dos tumores, né? Quando a gente tem um hemangiosarcoma cavernoso, ele vai ter muito lago vascular, né? Então, o número de figuras de mitose vai ser reduzido, porque o número de células neoplásicas em 10 campos de maior aumento é diferente de um hemangiosarcoma, por exemplo, mais sólido, onde a gente tem muito mais célula no campo. Então, isso tem que ser realmente dito, né? Esse quebra-cabeça aí montado. Mas, até para ser mais rápido e deixar os outros falarem, eu não acho que a gente hoje tem fatores prognósticos muito bem delimitados, né? Eu acho que um hemangiosarcoma actínico deve ter um prognóstico melhor do que um não actínico, exatamente pela etiologia do processo, né? Um muscular muito pior do que um cutâneo e subcutâneo, também pela facilidade de retirada cirúrgica. Então, eu acho que nos hemangiosarcomas a gente ainda está muito nesse quebra-cabeça todo de várias informações que vão ajudar no prognóstico e ainda cada caso é um caso. Então, acho que era isso que eu queria falar e deixo para a mesa. Eu acho que uma coisa que foi bastante discutida, eu não sei se vocês estão ouvindo bem, que como a gente está sem fone, tá? Sim. Então, uma coisa que foi bastante discutida foi sobre o número de mitoses, até os marcadores de Ki67, para tentar achar uma nota de corte, mas uma coisa que todo oncologista se baseia muito,
em fator prognóstico é em ler toda a descrição do histopatológico e tentar entender melhor sobre graduação, se é bem diferenciado, se é pobremente diferenciado, ver se é grau 1, 2 ou 3, a gente vê o número de mitoses, e o que a gente, né, percebeu até pelas discussões e pelos trabalhos é que essa graduação histológica a gente não consegue ainda confirmar que é prognóstica, né? E esse é um problema para a gente decidir sobre tratamento, que é a discussão anterior. Então, eu acho que, pelo menos, a gente saber esses subtipos histológicos, né, se é actínico, se é não actínico, se é subcutâneo, se é muscular, eu acho que isso acaba interferindo mais na nossa decisão depois de um tratamento do que esses outros marcadores que acabam sendo tão importantes em outros tumores, né? Então, acho que realmente a gente tem que comprovar esses números para a gente conseguir fixar um marcador mesmo, prognóstico com nota de corte de KI67 e número de mitoses. Aproveitando que o microfone está aberto, eu acho que o grande problema, professora, que falta ainda são realmente trabalhos que mostrem essa importância. Se nós pegarmos do dérmico, que eles chamam de hipodérmico, e do muscular, o trabalho tem 25 cães, sendo que 9 eram só dérmicos, e depois 16 subcutâneos ali e com invasão muscular. Então, é um trabalho clássico mais antigo, mas até na mesa redonda mais cedo, você falou de trabalhos clássicos que fizeram propostas que depois verificou-se que, na verdade, aquilo não era realmente prognóstico. Então, nós encontramos na rotina realmente que muitas vezes, quando ele é na região da hipoderme ou muscular, ele tem um pior prognóstico, tem um trabalho que tem embasamento para isso. Então, talvez esse pode ser um fator, mas até um fator que nós podemos associar, mas também acho que ressaltar que faltam estudos que realmente comprovem esse fator prognóstico. Até porque se nós formos pensar, se nós juntássemos todos nós aqui, provavelmente nós teríamos um grupo de tumores, talvez não tão homogêneo, mas alguma coisa para testar essa hipótese. Então, não é algo impossível de se testar. Então, apesar de talvez colocar que isso é importante, pensando, né, como localização, mas eu acho que ainda falta realmente muito subsídio da literatura para a gente conseguir afirmar que tem uma importância prognóstica. Karine, Carol, Juliane, vocês gostariam de complementar com mais alguma coisa ou mudamos de pergunta, de proposta? Eu acho que ficou bem definido, né? Acho que a gente deve colocar, então, essas informações ainda nos laudos e talvez para um futuro fazer um compilado dessas informações e para a gente tentar ter uma conclusão futura, já que até o momento a gente não tem essa conclusão, né? Acho que ficou bem claro aí durante as nossas conversas. Principalmente porque o histopatológico, o laudo, ele complementa a parte clínica que a gente está vendo. Sim. Né? Então, quando a gente pega um caso, dependendo, por isso que a descrição do laudo é super importante, porque é isso que eles falaram, complementa, né? E aí a gente pode indicar o tratamento que a gente acha que é melhor. E realmente, né, já durante toda a manhã vem sendo falado e proposto, né? Penso que todo mundo que atua nessa área de oncologia clínica ou cirúrgica, né, ter sempre o cuidado realmente de uma boa avaliação do paciente e saber fazer a leitura dos exames que você solicita, né? Muitas vezes também conversar com quem emitiu aquele laudo, né? E não simplesmente ler e muitas vezes sem compreender o que está ocorrendo, né? Porque, às vezes, se a leitura for inadequada, né, sobre a sua visão profissional, você caminha para o sentido oposto que poderia trazer um benefício àquele paciente, né? Gostei do seu gato, Karine. Desculpa. Não, que é nada. Muito lindo, participativo. Isso também é uma coisa que até a professora Júlia estava falando, quando a gente também tem excesso de exames, né? Eu, na minha atual, onde eu estou atualmente, eu vejo muitos casos humanos relacionados a outra questão,
E quando a gente tem muitos exames, é impressionante, né? Como a quantidade de coisas, né, de agravos, de doenças que podem ter o mesmo resultado, né, o mesmo exame. Então, é isso, a gente tem que conversar e tentar direcionar conjuntamente esse tratamento e o andamento para uma melhor tentativa de melhor conduta e de evolução do paciente. Aqui no chat tem uma pergunta até da Bruna de Castro Miranda. Oi, Bruna, prazer em saber que você está por aqui. Ela pergunta, será que seria possível propor um score de fatores prognósticos, dando uma nota de score para cada paciente, como realizado com o MASTO? Tamanho do tumor, presença de síndrome paraneoplásica, índice mitótico. Talvez, eu acredito que o hemangiosarcoma ele é um tumor, né, mesmo assim como o masto, às vezes difícil de lidar, né? Ainda muitas dúvidas existem, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Eu poderia falar, então, bom dia a todos, um prazer estar aqui também, principalmente coordenados pela professora Júlia. Professora, um prazer estar aqui com a senhora nessa manhã. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão de prognóstico e o hemangiosarcoma cutâneo, porque particularmente é um caso frequente, né? São casos frequentes aqui na nossa rotina, principalmente falando do hemangiosarcoma actínico, né? Então, lembrar que esse tumor, ele pode acontecer de maneira concomitante com outros tipos de tumor que também são induzidos por radiação ultravioleta, como, por exemplo, o carcinoma de células escamosas, como já foi comentado na mesa anterior. E também dizer que muitas vezes o paciente aparece com, principalmente a região abdominal ventral, completamente acometida por nódulos maiores, por nódulos menores, e nós não podemos esquecer que existem também os hemangiomas. Então, em um trabalho relativamente antigo, mas que trouxe dados a respeito de avaliação de neoplasias de tumores angiomatosos em cães, né, eles comentam sobre a frequência alta de hemangiomas, principalmente nos nódulos menores, né. Então, acho que quando a gente fala de prognóstico, a gente precisa também lembrar que nesses pacientes com tumores induzidos por radiação ultravioleta, muitas vezes nós não vamos ter condições de curá-los. E talvez fazer um overtreatment, né? Desculpa, eu não encontro uma outra palavra, às vezes o inglês é mais fácil para colocar alguns termos do que português, né? Mas a gente fazer, assim, um tratamento exagerado nesse paciente pode significar uma dificuldade de condutas futuras. Então, também eu acho que contrapondo um pouco a mesa anterior de tratamento, onde a gente deve, sem dúvida, né, eu como cirurgiã falo aqui, que respeito muito essa questão da margem cirúrgica, de nós tentarmos manter o paciente livre de doença, mas a gente precisa pensar que, muitas vezes, esses pacientes, eles já têm doença residual, eles já têm lesões pré-neoplásicas, né, eles têm também, concomitantemente, outras alterações cutâneas, e que talvez a gente precise pensar também, dentro do prognóstico, que é o objetivo aqui da nossa mesa, pensar na qualidade de vida desse paciente, né? Então, ponderar individualmente, então, como a colega colocou, será que seria possível fazer um score individual? Talvez a gente não consiga um score matemático, mas a gente tem que ter uma avaliação individual, sim, né, sobre a condição geral desse paciente, principalmente no caso do hemangiosarcoma cutâneo. O que é hemangiosarcoma cutâneo realmente? Né? De todas aquelas lesões, quais nós estamos tratando como hemangiosarcoma, quais não são hemangiosarcoma. Então, acho que essa é uma questão também muito importante, que o clínico muitas vezes se depara, é um desafio, né? Mas a gente tem que pensar em questão, em relação a qualidade de vida do paciente, o quanto, de repente, esse prognóstico melhora ou não
no caso de considerarmos a doença residual que ele apresenta. Um ponto, se ninguém for... Karine quer falar primeiro? Pode falar, você abriu o microfone? Não, pode falar. O que eu ia comentar, eu acho que, assim, da pergunta da Bruna, professor, eu acho que o problema nem seria fazer um score matemático, nós conseguiríamos fazer isso facilmente com o grupo que a gente tem. O problema é selecionar qual fator que eu vou adicionar nesse score matemático. Então, assim, já foi testado trombocitopenia, anemia, aí vem mitose, necrose, área de hematoma, então são tantos fatores, nós não sabemos isoladamente, não tem em conjunto, quais seriam importantes. Então, fazendo um score assim, o difícil, na minha opinião, seria determinar o que eu vou levar em consideração naquele score. Porque, por exemplo, teve um trabalho recente do Modiano que tentou avaliar trombocitopenia, anemia e outras alterações hematológicas, e ele não achou associação. Mas eu estava até discutindo com a Simone, mas o cirurgião, quando ele vê aquele paciente com trombocitopenia, que ele tem que fazer uma esplenectomia, ele vê aquela plaqueta, um nível muito baixo, ele sabe que isso já é para aquele paciente um fator ruim, pensando no procedimento cirúrgico. Então, acho que o principal problema é quando a gente fala de prognóstico, nós queremos determinar um fator que aqui determine lá na frente a sobrevida do paciente. Então, o problema, na minha opinião, seria exatamente selecionar quais critérios entrariam nesse score matemático para a gente conseguir se aplicar. E é o que a gente faz na graduação, da mama, por exemplo. Tem tantas mitoses, eu vou dar tantos pontos. Pleomorfismo, eu dou tantos pontos. Então, eu tenho relativamente definido. Agora, para o hemangiosarcoma, eu acredito que o problema seria determinar esses fatores que nós aplicaremos no score, que o que foi perguntado aqui pela Bruna, basicamente é uma graduação. Mas o que nós incluiríamos aqui nessa graduação? Porque às vezes você pode ter um hemangioma, mas que tem vamos pensar assim, um tamanho muito grande, e aí por isso ele já pode ter necrose pelo tamanho, e não necessariamente pela malignidade. Eu coloco necrose, mas não necessariamente isso vai ajudar no meu score a pensar no prognóstico. Eu acho que esse seria o principal fator a ser considerado. Eu não sei, assim, eu até penso numa sugestão, pensando mais ou menos se baseando no consenso de tumor de mama, que, né, teve uma apresentação de pôster, todo mundo levou seus casos e teve uma casuística muito grande de vários centros, de vários estados. Então, de repente, a gente podia pensar numa coisa dessas, de repente, fechar um score, todo mundo padronizar o que precisa ser avaliado, e, de repente, fazer um consenso 2, levando esses resultados, para a gente ter uma casuística bem grande e conseguir, assim, ter uma análise estatística bem legal para a gente ver quais realmente são esses fatores prognósticos, né? Isso, assim, a gente está falando sobre hemangiosarcoma cutâneo, mas a gente podia levar isso para os outros hemangiosarcomas também, né? Pensando... Sim. Porque, por exemplo, síndromes paraneoplásicas, eu não sei o quanto que realmente poderia ser prognóstico pensando em hemangiosarcoma cutâneo, né? Eu acho que talvez essa importância não seja tão grande. Agora, pensando no hemangiosarcoma esplênico, a importância, pensando na cirurgia, então a gente poderia, não sei, pensar em painéis do que seria importante a gente avaliar e, de repente, fazer uma exposição, alguma coisa assim, num consenso 2 para ter um número muito grande de casuísticas e a gente conseguir realmente determinar essa estatística. Posso complementar? Isso, eu ia pedir para você falar que você estava com a mãozinha levantada. Vamos lá, Renê. Eu acho que a gente está colocando na mesma cesta vários tipos de maçãs. São muitos hemangiosarcomas diferentes com o mesmo nome. Então, isso dificulta muito qualquer estudo, né? Isso um pouco que a gente está discutindo aqui, os grupos, né, as mesas prévias também discutiram. Então, é muito importante deixar claro que hemangiosarcoma cutâneo é um tumor, hemangiosarcoma esplênico é outro, hemangiosarcoma em átrio é outro tumor. Apesar do ponto de vista do patologista, eles poderem ser até bastante semelhantes, o que são tumores completamente diferentes. Então, quando a gente coloca tudo isso na mesma cesta e busca um fator ou um grupo de fatores prognósticos, a gente está errando. Então, eu acho, Simone, ótima ideia, né? O NIH faz isso, a gente tem esses estudos multicêntricos, que eu acho que é um sonho, né? Quem está na Brovet há muito tempo, a gente repete isso, né? Poxa, a Brovet podia centralizar esses estudos multicêntricos como associação, a professora Malu, a professora Júlia, já, né, tem vários projetos ligados, né, a isso,
mas a gente precisa sempre, né, de padronização, que é uma coisa que no Brasil a gente não tem. Então, quando a gente vê esses estudos multicêntricos em veterinária fora do Brasil, todos os cães passam por raio-x, ultrassonografia, os acompanhamentos, os hemogramas. Aqui é meio, eu quero botar esse cachorro, eu estou até falando das minhas pesquisas, né? Como é difícil a gente ter um grupo que todo mundo tem raio-x, todo mundo fez ultrassom, ninguém perdeu o segmento, então é muito difícil. Até em medicina humana isso é mais fácil, obviamente, né? Então, eu acho sim que os estudos multicêntricos têm que ser feitos, mas com padronização, senão a gente vai gastar muito dinheiro e muito tempo, que hoje o nosso tempo é o mais, né? Se a gente fosse ver o valor do nosso tempo é muito grande. E mesmo assim, gente, aí eu quero complicar aqui um pouco a história. Quando a gente vê graduações tão bem estabelecidas, como para mastocitoma, tumor de mama, falando graduação histopatológica, tá? Tem um trabalho recente da Roca Bianco, eu acho, que critica muito todas as graduações histopatológicas, e é verdade, eu sinto isso como patologista, eu já falei, cansei de falar isso em outros encontros. Às vezes eu estou olhando uma mama e eu quero dar um grau 3, e ela não é um grau 3, e aquilo me irrita profundamente, porque eu sei que aquilo é um grau 3, mas não tem o número de figuras de mitose que subiria o grau, ou não tem o pleomorfismo, né? Então, quando eu pego um tumor de mama micropapilar, ele raramente é um grau 3, e ele é um tumor muito agressivo. Por quê? Porque ele tem baixa contagem de figuras de mitose de modo geral. Então, assim, óbvio, gente, a graduação é mais uma peça para quebra-cabeça, ela está estabelecida, né? Mas nós sabemos que é uma peça, não é isso que vai decidir, né? Então, os mastocitomas, a gente tinha, né, a graduação 1, 2 e 3 de Patinac. 1 era bom, 3 era ruim, 2 era aquele meião, né? Tudo tem critério, a gente não pode inventar, mas é mais ou menos isso. Quando veio do Kilpel, baixo grau e alto grau, o que é horrível é alto grau, o resto tudo ficou nessa cesta do baixo grau. Então, por isso que a gente tem que fazer outros fatores prognósticos e ir somando. Então, eu acho que sim, é importante pesquisa, sim, as pesquisas multicêntricas com um número grande de animais e com protocolos pré-estabelecidos para que a gente chegue em algum lugar. Mas eu acho que a oncologia ela tem que ser realmente individualizada, e hoje a gente já tem esses passos, né? Então, cada caso tem que ser visto. Isso eu acho a expertise do oncologista. É muito difícil ser oncologista, né? Porque essa expertise, eu vou ler o laudo e eu vou interpretar o laudo histopatológico, vou ver quantas mitoses, vou ver como é o estadiamento clínico, ultrassom, raio-x, hemograma. Isso é absolutamente individual, absolutamente individual. A gente nunca vai conseguir, eu acho que essa coisa tão matemática para cada caso, né? E por isso a oncologia é tão difícil e tão bonita, né? Eu olho hemangiosarcomas na lâmina, que eu dou o diagnóstico de hemangiosarcoma, e não me preocupo em nada, porque são actínicos, foi totalmente retirada uma peça grande, ainda tem um carcinoma espinocelular do lado, uma ceratose actínica do outro lado, aquilo não me preocupa. Agora, existem hemangiosarcomas, como eu mostrei ontem, que são absolutamente indiferenciados, que inclusive precisam de imunohistoquímica para confirmar o diagnóstico de hemangiosarcoma, porque são células fusiformes horríveis, podia ser um outro sarcoma qualquer. Então, vamos colocar as cestas com mais nomes, né? As maçãzinhas dentro do grupo do que elas são. Talvez fosse interessante se fizermos essa organização até pela própria Abrovet, né? Que é uma associação que vai englobar várias áreas do país, né? Eu acho que o que você falou é muito real, né, Renê? De colocar se vai ser estudado cutâneo ou se é o esplênico e fazer uma escolha, porque muitas vezes quando você quer atirar para todos os lados, a gente não chega a lugar nenhum, né? E talvez para um futuro, até vocês, como patologistas, fazerem alguma sugestão de mudança na terminologia, né? Até
para que os clínicos tenham uma melhor percepção, né, e uma melhor conduta também, e não colocar, como você acabou de falar, todo mundo num grupo único, né? Mas eu acho que seria excelente. Karine, Juliane, Carol. Quando a Renê fala também da questão do feeling, né? É o que a gente comenta. Eu tenho uma colega que eu atendo na clínica dela, e ela virou para mim e falou assim, mas por que você fez químio para esse e não fez químio para esse? Se é o mesmo tumor, por que você indicou? E ela fica numa agonia, e eu falo para ela, a gente tem que ver várias coisas, e é isso que talvez a Bruna tinha comentado na questão do score. A gente vai, eu acho que tem que fazer a divisão, como a Renê propôs, e é isso, começar pelos básicos, né? Pelas divisões que a gente sabe que já tem uma diferença, e aí aprofundando conforme for. E por isso que a gente liga para o patologista, falou assim, e aí, o que você achou? Patologista, eu não posso pôr no laudo, mas está com uma cara feia, né? Por isso que é bom conversar sempre. O Carol, só assim, eu concordo com o seu feeling, é que como é um consenso científico, né, eu acho que tem que deixar claro, obviamente, você não falou assim, eu faço do meu feeling. O feeling que a gente está falando aqui é lendo todos os critérios, né, então é bem, porque já que a gente não tem muito... É uma mistura de todos os critérios com feeling. Eu só não queria que ficasse só como, hoje eu acho que é isso, acordei achando. Eu sei que não foi isso que você falou. É só para ficar claro para todo mundo que é uma leitura daquele paciente na sua frente, naquela família, gente. Isso também hoje a gente tem que considerar, né? Eu não sou oncologista, não lido com os tutores, mas eu conheço muitos oncologistas que são meus amigos, né? E é isso, cada família vai trazer uma demanda e a gente também tem que incluir a demanda daquela família naquele tratamento, da ansiedade daquela família, do poder aquisitivo. Então, tem todas essas questões aí para serem levadas se a gente vai fazer um mapa final do que fazer. Sim, é um feeling, mas que, na verdade, a gente chama de feeling, mas ele vem com o nosso know-how, né? Então, é o conjunto de informações, tanto clínica como patológica, né? Não tem jeito. Eu vejo assim, ainda ontem nós tivemos a apresentação da Roberta Portela, que foi excelente, mas eu diria que aqui no Brasil nós temos chances de apresentarmos resultados até melhores do que os Estados Unidos, que nós sempre seguimos o beabá deles, né? Visto que muitas vezes o custo de um exame ele deixa simplesmente de ser executado porque tem um valor extremamente alto, e a não ser que essa pesquisa seja subsidiada, porque o indivíduo está trabalhando numa universidade, muitas vezes ele deixa de ser executado. Diferente, na minha visão, daqui do nosso país, que a gente procura, mesmo às vezes com recurso de órgãos de fomento, ou mesmo fazendo uma divisão da conta com os tutores, proporcionar, obter maior número de informações, né, por diferentes fontes, seja diagnóstico por imagem, pela patologia, pelo próprio clínico, diferentes formas de tratamento, e eu vejo que se nós nos unirmos, nós teremos, assim, resultados superiores aos que são apresentados fora do país. E eu digo isso até por um projeto que eu executei e que, no início, a empresa, não vamos fazer imagem, não. Depois ela, não, vamos fazer. E aí, qual que é o problema? Porque fora do Brasil, para alguém pedir um ultrassom ou uma tomo, ele pensa muitas vezes.
e deixa de fazer essas avaliações por causa de custo, né? Não colocando em primeiro plano o paciente. Então, assim sendo, o nosso país tem uma excelência maior, né? E que nós podemos trazer, sim, resultados melhores do que os que vêm de fora. Juliane, você pediu para falar? Sim, desculpe que meio que abaixa, levanta, porque não tenho muita familiaridade com a barrinha do Zoom. Vindo de encontro ao que a Renê comentou, que a Carol comentou, né, das maçãs nas cestas e desse tratamento individual, que eu acho que é o que a gente está caminhando, né, nós estamos caminhando, assim como a medicina, para uma oncologia individualizada, porque às vezes dentro das maçãs da mesma cesta, mesmo assim elas são diferentes, né, então mesmo se nós tentarmos agrupar todos os hemangiosarcomas cutâneos, por exemplo, nós vamos ter diferenças dentro do exame histopatológico, da clínica. Então, eu acho que essa diferenciação, ela é muito importante entre pacientes, eu acho que é o nosso caminho, mas sempre baseados em muita evidência. E eu gostaria, né, de complementar aí o que a professora Júlia está falando, que nós temos dados riquíssimos, né, professora, principalmente se a gente considerar que não dá para a gente esperar de América do Norte e Europa, países com uma casuística alta de hemangiosarcoma cutâneo, porque, principalmente os actínicos, né, quem tem maior casuística de hemangiosarcoma actínico? Países tropicais quentes e que o cachorro fica no quintal. Então, no Canadá, nos Estados Unidos, o cachorro não vai ficar no quintal de barriga para cima, a não sei que seja na Flórida, mas mesmo assim, eu acho que nós temos uma casuística aqui muito mais rica para responder, talvez, as nossas próprias perguntas, né? Que eu acho que parte do nosso trabalho também instigar e fomentar esse agrupamento de dados para que nós possamos apresentar resultados mais consistentes. Então, muitas dúvidas que surgem, a crioterapia, a margem, o prognóstico, qual fator é bom, qual não é, precisamos de dados da literatura, mas eu vejo que, principalmente para hemangiosarcoma cutâneo, os dados da literatura, eles podem ser nossos, porque nós somos de uma região onde a prevalência desse tumor é alta. A gente não vai poder esperar o trabalho norte-americano nos dar diretrizes, a gente não vai poder esperar o trabalho europeu nos dar diretrizes, talvez a gente tenha que fazer as nossas diretrizes, né? Então, parabenizo mais uma vez o Andrigo e a todos da Abrovat, né, pela iniciativa, porque acho que nós caminhamos muito com esses consensos, uma vez que a gente tenta reunir esses dados e também fomentar, né, instigar novas pesquisas. Então, gostaria só de fazer esse adendo, talvez chamando a responsabilidade para nós de trazermos esses dados sobre hemangiosarcoma, principalmente cutâneo. Eu acho que o esplênico já está muito mais palpável com relação ao que nós devemos discutir ainda nessa manhã, mas eu acho que o cutâneo, subcutâneo e intramuscular ainda nos deixam, especialmente o cutâneo, né, acho que nos deixa bem desconfortáveis com relação a algumas condutas que ainda não são padronizadas. E aí, professora Juliane, eu aproveito o gancho para levantar a bandeira aqui da eletroquimioterapia também, porque a gente não tem realmente nenhum trabalho, nenhuma publicação robusta, né, especificamente com hemangiosarcoma, né, como a Juliana falou na mesa anterior. O Spugnini tem 2 trabalhos que incluíram sarcomas de partes moles, e no que ela citou, que ele incluiu de 30 animais, 2 eram hemangiosarcomas, ele tem um outro trabalho de 22 sarcomas de tecidos moles, 13 hemangiosarcomas, mas ele acaba sendo incluído num outro grupo, e não especificamente, mas provavelmente pela baixa estatística, uma menor estatística do que a gente tem aqui, né? Mas nós somos aqui um grupo seleto, talvez, de pessoas que trabalham exclusivamente com oncologia, e se a gente perguntar individualmente, todo mundo vê benefício. Então, isso é uma evidência clínica, só que a gente não tem um respaldo, né, uma publicação robusta para que corrobore com essa informação. Mas eu acho que vale muito a pena que a gente amadureça, mesmo colocando, às vezes, no nosso documento agora, eu acho que a ideia é essa, né?
é uma reunião de informações já bem sólidas sobre a doença, e o que a gente observa também, a nossa evidência clínica que tem que ser considerada, né? Então, talvez pensar, faltam evidências científicas publicadas? Sim, mas eu acho que a gente vê esse benefício, né? Todo mundo, eu acho que tem essa experiência com a eletroquímio, né? Muito boa a sua colocação. Obrigada, Karine. Porque mesmo o país não tendo ainda, talvez, publicado, né, é uma área que eu acho que merece, assim, o nosso respeito dentro da oncologia, e eu vejo também que a Brovet pode fazer uma organização desses resultados para proposições futuras, né? Porque quando a gente percebe que um paciente tem uma evolução satisfatória, mesmo não tendo sido, às vezes, compilado esses dados, é importante a gente começar a fazer e poder mostrar que existem outras metodologias de um custo não tão alto, né, muitas vezes, para o paciente, para o tutor também, e com resultados extremamente satisfatórios. A nossa profissão ela está crescendo dia a dia, cresceu muito, né? Eu, esse ano, fiz 50 anos de formada, então eu venho de uma geração de um cão de fundo de quintal e que agora tomou conta das residências e dos lares, né? Então, dessa forma, se nós não nos organizarmos e não nos unirmos, a profissão simplesmente perde, né? E essas novas facetas, elas são extremamente importantes para que todos tenham espaço na profissão e, ao mesmo tempo, tragam resultados de excelência como forma de tratamento, né? Minimizando, na minha visão sempre, o sofrimento de paciente e do tutor que fica numa situação muitas vezes desgastante, né? Obrigada por sua fala. Assim sendo, eu vou colocar uma outra discussão que eu vejo que é extremamente importante, é a questão dos linfonodos, né? Como prognóstico, né? Muitas vezes, desses pacientes, né? Quem gostaria de começar a falar um pouquinho? Ontem o Cadu falou do linfonodo external, se não me falha a memória, porque a minha memória já não está tão boa, né? Em relação a esse grupo de tumores. Vamos lá. Bem, da busca que eu fiz da literatura para tentar fazer a identificação, professora, eu não consegui achar nenhum dado consistente realmente falando de linfonodos. Os trabalhos sequer comentam em relação aos linfonodos. Então, assim, nós sabemos que aqueles pacientes que podem ter envolvimento nodal vão estar no estágio 2, mas o problema é que não necessariamente ele está lá, porque dependendo do tamanho ele acaba indo para o estágio 2, mesmo não tendo envolvimento nodal. E o único trabalho que eu achei foi esse trabalho que fala do linfonodo external, que eu até achei curioso eles focarem neste linfonodo, pensando no hemangiosarcoma esplênico, e que eles não acharam nenhuma relação prognóstica quando eles fizeram a identificação desse aumento de linfonodo external com o prognóstico dos pacientes. Então, ao menos do que eu vi até mesmo para o hemangiosarcoma cutâneo, quando nós olhamos da rotina, normalmente os linfonodos ali regionais, ou pensando no linfonodo sentinela, eles não são removidos. Então, não sei se, porque até uma fala da Juliana foi bem interessante, que ela comentou que o hemangiosarcoma faz muito mais metástase hematógena até pela origem celular, não tanto pelo sistema linfático. Talvez eu achei que uma justificativa bem interessante pensando desse ponto. Então, eu acredito, ao menos do que nós temos assim até de evidência, pensando na prática do que é publicado, não parece ter uma relevância tão grande o envolvimento de linfonodo. Não sei o que os outros pensam, Simone, mas eu acredito que parece não ter. Eu concordo. E até a gente pensando
se a gente não tem essa certeza da validade, eu acho que a gente vai precisar de comprovação para isso, mas o quanto que vale a pena a gente pensar em estender tempo cirúrgico, em pensar em fazer outra incisão, em ir atrás do linfonodo, para uma coisa que a gente não tem certeza do seu valor prognóstico, né? Ainda mais se a gente tem, por exemplo, tumores actínicos disseminados, no caso do cutâneo. Qual linfonodo a gente vai remover, né? E por aí vai, né? Eu acho que é bem complicado. A mesma coisa o esplênico, a evolução ele acaba sendo muito rápida, a gente vê muita metástase hepática, muita metástase por transplantação, porque rompe, então eu acho que perde um pouco a nossa importância, assim, pensando em fatores prognósticos, né? Então eu realmente não sei qual que é a validade da gente investir nessa cirurgia para ir em busca e para realmente considerar ele como um fator prognóstico. Renê? Deixa eu só abaixar a mãozinha aqui. Na minha experiência da rotina, né, mas é minha experiência sem tabulações de dados, né, os hemangios cutâneos, subcutâneos são absolutamente frequentes na nossa rotina, né, e isso a literatura também traz, e sem maiores preocupações mesmo, né, raramente são tumores que foram totalmente excisados, com boa margem, né, então, normalmente, eu imagino que o prognóstico do paciente tenha sido bom. Por outro lado, quando a gente vê os hemangiosarcomas, né, como a gente já sabe da literatura de atro, eles já são absolutamente metastáticos, ou quando o animal não morre de hemoperitônio por um hemangiosarcoma esplênico, ele também já tem metástase na necrópsia. Então, eu acho que são tumores altamente metastáticos, os viscerais, né, exatamente por essa característica de serem vasos, imagina, né, a própria célula neoplásica forma um vaso, ela propriamente já tem seu próprio carro, né, não precisa nem fazer todo aquilo, se a gente for pensar naquele mecanismo, né, de invasão das células epiteliais, como seria difícil, cara, uma célula endotelial fechou, né, é sensacional isso para ela metastatizar. Então, eu acho realmente que linfonodo a gente sempre deve, obviamente, pesquisar, né, mas como vocês trouxeram, talvez aumentar um tempo cirúrgico não valha a pena, né? E só pegando um pouquinho o gancho do item anterior, né, do que a gente, até a Raíssa escreveu aqui, né, dessa coisa multicêntrica, ela escreveu no chat, eu acho que a gente precisa ter uma pergunta, como a professora Júlia falou, um passo de cada vez, senão a gente também acaba querendo fazer muita coisa e não faz nada. Então, assim, eu vejo duas grandes perguntas, assim, em termos de prognóstico, né? Os hemangiosarcomas cutâneos e subcutâneos que mereceriam uma atenção pós-cirurgia, né? Qual que vai metastatizar e qual não vai, apesar de baixo índice metastático, seria a pergunta, né? Qual que eu devo investir mais no acompanhamento e num tratamento, por exemplo, quimioterápico, radioterápico, seja a opção, né? E a outra pergunta que eu vejo que é uma pergunta bem importante são os nódulos esplênicos em cães velhos, né? Que tem sangue, gente, é isso, né? É uma hiperplasia nodular senil que a gente vai ver que é sangue, é um hematoma, né? É um hemangiosarcoma, porque o próprio hematoma pode se organizar e a gente ter essa confusão aí às vezes. Então, eu acho que a gente tem duas grandes perguntas, né? Dos cutâneos, qual eu devo dar mais atenção, né? Lógico, para estudos prospectivos, né? E dos nódulos esplênicos, né? Que também já foi discutido. Existiria algum marcador que seria ideal, sérico, né? De neoplasia ou não? Então, acho que eu vejo esses dois caminhos aí como lindas linhas de estudos multicêntricas. E eu ia perguntar dos biomarcadores séricos também, se alguém leu alguma coisa, que eu li alguma coisa, mas muito superficial. Carol, na primeira mesa, não sei se você participou, né? A Cris, o Eide, o Felipe, o Strefese. Ai, tinha mais alguém. Bom, tinha a Cris. A Cris, o Eide, o Felipe, o Strefese. O Paulo.
O Paulo. O Paulo, isso, Obrigada. obrigada, gente. Ó, professora Júlia, você tá gaga, eu tô 5 vezes, tá mal a coisa aqui. Não existe ainda um marcador, né? Então, acho que, como outros, a gente ainda está um pouco longe disso, né? Mas seria também, né? Não, isso seria uma meta a longo prazo, né? E até pelo custo, né? Isso foi discutido ali na primeira mesa também. Uhum. E eu gostaria de citar, falando nessa questão de linfonodo, eu gostaria de citar um caso que até quem atendeu foi a Karine, né, de uma amiga, e o animal tinha um carcinoma, que não é o caso, não era um hemangiosarcoma, porém, ele é atópico, e todos os linfonodos estavam infartados. Então, nessas condições que nós estamos de hemangiosarcoma actínico, né, que muitas vezes o paciente tem uma doença residual considerável, né, tem uma dermatite actínica já instalada, muitas vezes a gente pode ter infarto de linfonodo também pela inflamação, né. Então, eu acho que é importante, sem dúvidas, diante de um linfonodo infartado, cabe, no mínimo, uma citologia, né, mas é importante a gente lembrar que o controle da doença e o prognóstico do animal, ele ainda está cientificamente, né, comprovadamente, mais relacionado à retirada da doença, pensando em doença local, do que a linfadenectomia regional, né? Então, embora nós já tenhamos formas de acessar esses linfonodos por métodos de contraste diretos ou indiretos, talvez caiba essa característica ainda um pouco mais conservadora, reservando a linfadenectomia, como a Adriana colocou na mesa anterior, para os casos em que realmente houver evidência de aumento localizado, no caso de um hemangiosarcoma esplênico, uma evidência de imagem de um linfonodo cavitário aumentado, ou pela tomografia ou pelo ultrassom. Então, eu acho que, para a gente, talvez, concluir a questão do linfonodo, a gente ainda não tem uma evidência de que a linfadenectomia é realmente necessária, e a Simone muito bem colocou que talvez signifique aí um tempo cirúrgico a mais, uma invasão cirúrgica a mais, que vai indiretamente contribuir para o prognóstico, principalmente se esse linfonodo vier negativo. Ô, Gil, posso complementar uma coisa? Lembrando, né, que a célula é endotelial, então uma punção, se eu estou falando de um hemangiosarcoma bem diferenciado, vai ser uma célula endotelial com um certo grau de atipia, mas o diagnóstico é morfológico, né, na histologia. Então, quando a gente faz uma citologia de um linfonodo e vê células endoteliais talvez com certo grau de atipia, pode ser sugestivo, né? Eu acho que raramente a gente vai ter como bater esse martelo, a não ser que seja, obviamente, um tumor mais indiferenciado, né? E lembrando que os marcadores imunistoquímicos que a gente tem na rotina marcam tanto células endoteliais normais, como tumores benignos, quanto malignos. Então, a gente também não tem um marcador de célula endotelial maligna, como a gente não tem um marcador de mastócito, né, maligno, assim. Então, isso também é uma questão, né? O quanto essa citologia contribui, acho que uma linfadenomegalia tem que fazer, mas aquela coisa, tem que ver cada caso. Exato, cada caso. Tem que ver a cara de cada célula, quão diferenciado ou indiferenciado é aquele tumor. Mas eu acho que ficou, pelo menos, acho que bem claro que a linfadenectomia, como a gente preconiza para mastocitoma, por exemplo, eu acho que não é o caso para o hemangiosarcoma. Talvez reservar a abordagem da linfadenectomia para linfonodos macroscopicamente alterados, talvez, visto que a citologia talvez não agregue essa informação para a gente. Alguém mais quer complementar o assunto? Podemos passar para um último tópico, porque estamos chegando ao final da nossa mesa redonda. Bom, então vamos lá. Eu acredito que todos esses assuntos em relação aos fatores de prognóstico, né,
que nós teremos de fazer em relação ao hemangiosarcoma, ele terá de ser dividido para cada segmento, seja o cutâneo, dentro do cutâneo ainda vai ter de ter uma subdivisão, depois temos o esplênico e temos também o cardíaco, não é? Eu gostaria de ouvir de cada um o que sugeriria que escolha um deles, ou se quiser dar para cada um deles a sugestão de um tópico como prognóstico, para a gente poder pensar, né, na elaboração desse documento que irá ser colocado nesse consenso. Eu vou começar pela Renê, e depois vou passando a palavra para cada um que eu estou vendo aqui, depois para o Cadu, Simone, Karine, Juliane, e quem está por último na minha tela é a Carol. Aí, se cada um puder pensar, nós vamos já anotando para depois repassar e elaborarmos o documento. Por favor, Renê. Bom, eu acho que contagem de figura de mitose, né, de uma forma padronizada entre todos os patologistas, né, isso também foi discutido ontem, hoje mais cedo, qual o tamanho do campo, se a gente vai contar célula, né, 1000 células, né, Cadu, ou 10 campos de maior aumento, de uma forma padronizada e em campos ou em número de células, e acho que, porque é um dado que está embutido no valor do histopatológico. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Podemos fazer 1 milhão de exames a mais, mutações de genes? Podemos, mas por que né, naquilo que o tutor já está pagando, que é para o diagnóstico, a gente não tem informações extras, né? Então, eu acho que a contagem mesmo de figuras de mitose, aí sim, como você falou, professora, separando cada tipo mesmo, e aí a gente podendo correlacionar os tipos histológicos com o número de figura de mitose dentro de uma cestinha, porque ainda tem os tipos histológicos, né? E se a gente pudesse dar um passo a mais, eu acho que o KI67 tem se mostrado um bom marcador para outros tipos de neoplasia, né? Então, o índice proliferativo também, padronizando como contar, etc. e tal. Então, eu deixaria esses 2 primeiros pequenos passos. Cadu, vamos lá. Bem, professor, eu concordo com a Renê, eu acho que poderia ter uma sugestão padronizada da avaliação do KI67, então nós descrevemos como seria avaliado para cada subtipo e fazer a proposta de uma avaliação prospectiva, eu acho que pode ser interessante. Eu sou suspeito em relação ao KI67, mas eu acho também que ele é importante, porque nós fizemos diferentes análises e ele deu realmente como um marcador independente muito forte, mas é aquela questão da contagem das 1000 células que eu falei ontem, eu enfatizei muito isso, gente, para mostrar como é difícil. Então, se alguém quer contar 100 células e de 100 tem 16, não é a mesma coisa do que contar 1000 e ter 160, é diferente. Então, não, a porcentagem é a mesma, mas a reprodutibilidade é completamente diferente. Então, nós estamos trabalhando, professor, em tentar deixar isso mais fácil, em outras técnicas mais simples, usando retícula, e parece que está dando certo. Então, eu acredito que nós até teremos resultados interessantes de uma contagem mais simples. Então, eu também colocaria como dos marcadores aí o KI67. Então, se fosse para fazer um resumo, eu acho que o estagiamento vale a pena a gente enfatizar o estagiamento clínico como fator prognóstico, o índice mitótico, uma proposta dele padronizado, e a proposta do KI67 aí, talvez até colocando essa parte em métodos mais simples que possam ser mais aplicados na rotina. Posso falar? Bom, eu acho que pelo que eu já vi de estudos, né, que tem realmente indícios de fator prognóstico positivo, é a gente pensar nos tipos histológicos, no estadiamento clínico, e a gente focar realmente em mitose KI67. Eu, pelo menos, não vi nenhum outro marcador que a gente tenha uma comprovação de fator prognóstico. Lógico que a gente pode incluir possíveis marcadores para estudo, mas pensando em o que a gente deve buscar, eu acho que são esses. Uma coisa que eu acho que é importantíssimo, que a gente tem que descrever muito bem no consenso e espalhar realmente essa notificação por aí,
é como que tem que ser mandada essa amostra, porque eu vejo muito problema em clínicas e hospitais que eu não opero, que eu apenas faço parte de oncologia clínica, que o cirurgião acaba mandando um fragmento só do baço, ou um fragmento só do tumor. Então, isso eu acho que tem que ter, assim, muito bem descrito a importância de mandar toda a amostra, e o Felipe, acho que descreveu bem isso na palestra da manhã. Eu acho que isso é importantíssimo para a gente ter dados melhores e mais fixos, realmente, de como que a gente deve proceder depois. Então, acho que essa informação tem que ser bem divulgada. Com certeza, Simone, até nessa primeira mesa, o Felipe e mesmo acho que o Paulo reiteraram várias vezes dessa necessidade de um bom envio de material. Eu concordo, sim. Karine. Karine, está fechado o microfone. Desculpe. Então, eu concordo com o que os colegas falaram, né, que assim, a partir do momento que o estadiamento clínico acaba sendo o nosso único fator prognóstico bem consolidado, a gente tem que partir do básico, né? Então, achar o valor de cutoff, índice mitótico, e eu acho que o que a gente já tem aí de experiência por outros tumores é começar com o marcador de proliferação, que a gente sabe que é talvez o maior impacto no prognóstico, né? Obrigada. Juliane. Eu gostaria só de acrescentar, apesar de nós não termos dados robustos na literatura, como o Cadu falou, da trombocitopenia, nós fizemos um levantamento recente, bem tímido, perto dos 1.000 baços do Paulo, né, e, aliás, até parabenizo a iniciativa dele, né, de fazer essa união. Acho que o Cadu também tem trabalhado muito nisso, né, em pegar amostras de vários locais, com a contribuição do Felipe, com a contribuição de outros colegas, para fazer esses estudos maiores. Mas nós fizemos um estudo local, até com a ajuda do Cadu, sobre animais submetidos à esplenectomia, né? Então, nós temos aí ao redor de 130 casos, é um número relativamente tímido, mas são pacientes muito bem escaneados, com vários tipos de exames e vários tipos de acompanhamentos, que no hospital escola nem sempre é fácil conseguir, como a Renê falou. E nós encontramos uma correlação bem significativa de prognóstico, de pior prognóstico e pior tempo médio de sobrevida em pacientes com diagnóstico de hemangiosarcoma histopatológico e anemia pré-cirúrgica. Então, aqueles pacientes que possuíam anemia para trombocitopenia, isso não foi significativo, né? Mas aqueles pacientes anêmicos e que tiveram diagnóstico de tumor maligno, né, em especial o hemangiosarcoma, que foi mais da metade dos pacientes com tumor maligno, né, e também corroborando os dados do Paulo, nesse levantamento, falando de tumores não malignos, né, englobando tanto os não neoplásicos quanto os benignos, a porcentagem foi de quase 60%, então também contrariando a regra dos 2/3, né, então nós tivemos 60% de não malignos, né, e 40% de malignos, e desses 50% hemangiosarcoma. Então, talvez nós tenhamos, sim, com as publicações futuras, né, dados para reunir outros fatores prognósticos que sejam mais simples, mas que tenham um significado que eventualmente possa ajudar, que não vão ser avaliados isoladamente, mas que eventualmente possam ajudar o clínico até nessa conversa com o tutor a respeito de segmento do paciente, né? Então, só gostaria de colocar esse dado, que eu acho que, apesar de um N pequeno, foi relevante do ponto de vista estatístico,
né? E como nós estamos aqui num consenso também para, sem dúvida, nos embasar sempre pelo que nós temos de evidência científica, mas também trazendo a nossa experiência desde que comprovada, né? Então, acho que seria interessante reforçar isso do ponto de vista de prognóstico. Então, nesse estudo, o único fator clínico que foi correlacionado com prognóstico foi a presença de anemia diagnosticada no pré-cirúrgico. Carol. Bom, concordo com o que todo mundo colocou, e eu acho que, assim, a gente tem que fazer a questão da parte de algumas alterações em exames complementares, como a Juliane falou, como é a apresentação clínica. Até acho que a Karen colocou no chat, a localização primária do tumor influencia, né? E tentar achar na pergunta essas questões de alteração de alguns exames complementares que podem estar relacionados a um pior prognóstico, né? Então, eu acho que é por aí que a gente precisa, além, claro, da questão toda do histopatológico, que é fundamental, né? Que nem questiono, né? E toda a questão de prévia do paciente, né? De tudo que ele passou antes. Se ele teve infecção com rickettsia, né? Se ele já teve alguma coisa que isso pode estar relacionado ou não ao aparecimento, à indução de um hemangiosarcoma esplênico, ou até a questão de, como o professor Andrigo falou, de uma inflamação muito grande na pele, que está relacionada, será que isso piora, isso melhora? Um cachorro atópico, o prognóstico vai ser pior, vai ser melhor? Então, acho que tudo isso a gente precisa, principalmente por causa da inflamação, né? Nos nossos sarcomas, nos gatinhos que a gente estudou tanto, que a inflamação levando a um sarcoma bem pior. Então, é isso. Tá? Eu deixei mais dúvida do que conclusão. Renê, aqui no chat tem uma pergunta para você. Eu estava respondendo aqui. Ana, esses casos realmente, eu estava aqui digitando, eles são difíceis mesmo, né? Eu acho que essa é a questão, quando a gente não tem um marcador de célula tumoral, né, é complicado. Que eu me lembro, assim, de cabeça, eu nunca peguei um caso desse, mas com certeza, né, eu daria sugestivo de metástase, porque ainda mais se a gente tem um hemangio, né, um nódulo mais indiferenciado na histopatologia e um linfonodo com células formando vasos com características semelhantes ao tumor primário, eu daria sugestivo de metástase, sim, com esse comentário, que às vezes é difícil diferenciar, né, mas é difícil esses processos, né, de neovascularização, de tecido de granulação, né, porque a neovascularização está muito relacionada ao tecido de granulação em linfonodo, sem uma história, então aí também tem que fazer essa correlação clínica, né, mas aqui, a princípio, sem ver lâmina, nada, eu daria sugestivo de metástase. Não sei se respondi, Ana. Ela agradeceu. Assim sendo, né, vamos dar por encerrado, não ultrapassamos em muito aí o nosso tempo, né, agradecendo imensamente a todos vocês que participaram, Renê, Cadu, Simone, Karine, Juliana e Carol, né, muito obrigada, eu acho que foi enriquecedor para todos nós. E, assim sendo, eu volto a palavra ao professor Andrigo e também ao professor Luiz, acredito eu, para as finalizações desse evento. Mais uma vez, muito obrigada, Luiz, muito obrigada, Andrigo, por essa oportunidade e por estar presente junto a vocês. Nós que agradecemos a sua presença, professor, que muito nos honra. Essa que é a verdade. Gostaria de convidar todos os
palestrantes e os membros da diretoria da Provet que abrissem suas câmeras